No leme de tudo encontra-se Jesus, nosso irmão mais velho, que passou pela terra deixando ensinamentos e que nós estamos aqui hoje diante desses ensinamentos, que é o Evangelho, tentando colocá-los, trazer para a nossa conduta, ainda que sabemos da nossa imperfeição, sabemos que não vamos conseguir fazer da mesma forma que ele, mas ele está nos deixando, nos mostrando o caminho. Ainda que a gente demore muito para poder estar na classe dos espíritos puros, mas ainda assim a nossa caminhada vai continuar e precisa continuar. Nós agradecemos a espiritualidade amiga pela presença na noite de hoje, agradecemos a Jesus por permitir que esses nossos irmãos estejam sempre nos acompanhando, né? Trazendo aí a palavra no objetivo de ajudar a refletir e a trazer para a conduta todos aqueles que hoje possam ouvir essa palavra. Nós vamos pedir, Jesus, que permita que essa espiritualidade amiga possa fluidificar a nossa água, que possa derramar sobre ela os fluidos necessários ao nosso corpo espiritual e ao nosso corpo material. Que a nossa mente possa estar aberta, o nosso coração aberto, a nossa casa aberta para o momento de hoje, para a palavra de Jesus que vai chegar e que nós queremos sim refletir sobre ela mais uma vez, para que possa trazer em nós não só conhecimento, mas reforçar em nós aquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Capítulo 17. Sede perfeitos. Item 7. O dever. O meu encontra-se na página 172. Capítulo 17. Sede perfeitos. Item 7, instrução dos espíritos, o dever. O meu encontra-se na página 172. Vamos lá, gente? Vamos ver aí se o pessoal encontrou, para a gente, então, iniciar a leitura. Ok para Solange? Ok para Cris? Luciana, ok? Edileus, ok? Maria da Glória também. Então, vamos à leitura? O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor.
pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em suas próprias causas. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o presente dos males da vida, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então, o evangelho de hoje vem nos falando, os Espíritos vêm nos instruindo, com a permissão de Jesus, sobre o dever. Nós precisamos nos atentar aos deveres. Nós temos uma mania, vamos dizer assim, em nós, de pensarmos primeiramente nos nossos direitos. O que eu tenho direito. Mas o Evangelho de hoje nos chama a lembrar que nós também somos sujeitos de deveres. Então, nós não temos somente direitos, mas nós temos direitos e deveres. Nós carregamos ônus e carregamos bônus. E aqui ele está dizendo o seguinte: nós não vamos entrar nas questões dos deveres de um profissional, mas nós vamos entrar na questão dos deveres morais. E o Evangelho começa dizendo que nós primeiro temos deveres com nós mesmos, para depois estender esses deveres para o outro, né? Porque primeiro eu melhoro em mim. Melhorando em mim, entendendo a minha conduta, eu então estendo a mão e ajudo o próximo, ajudo o meu entorno. Então, o evangelho de hoje vem nos questionar as nossas atitudes. O evangelho de hoje vem lá no segundo parágrafo, ele vem falando que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Então, Jesus está nos chamando a fazer o bom uso das nossas escolhas. E o Evangelho vem nos dizendo aonde esse dever começa, aonde termina. Porque às vezes fica tão confuso essa questão do dever moral. Onde que está aí as minhas obrigações, né? Como que eu uso esse livre-arbítrio da melhor forma? E ele dá a resposta. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina
no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, nesse ponto, Jesus nos chama a ter empatia. Se a minha conduta está ferindo o outro de acordo com os meus princípios, é momento de cessar, né? Mas Jesus está dizendo que o dever começa no ponto em que ameaça a felicidade e a tranquilidade. Então, nós precisamos exercer a empatia não só para conosco, mas eu tenho os meus princípios, vocês têm o de vocês, a gente sabe até que ponto a gente fere ou não o outro. E mais adiante o Evangelho vem dizendo, nós todos somos iguais. Nós todos somos capazes de experimentar a dor, seja o que tem esclarecimento ou seja o ignorante, né? Então a gente precisa praticar o bem utilizando-se melhor o nosso livre-arbítrio. Porque ele vem dizendo mais embaixo, Deus, né? Deus criou todos os homens iguais, mas embaixo ele vem falando a igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer seus filhos instruídos pela experiência comum, né? Então, quando a gente usa da melhor forma o livre-arbítrio, em prol da gente, em prol do outro, nós estamos no caminho que é também, podemos chamar de felicidade. A felicidade não é desse mundo, mas quando nós estamos no caminho do bem, nós estamos experimentando essa questão da felicidade. Nós temos deveres morais também com a nossa família, com os nossos filhos. Nós temos, principalmente os pais, têm e está na posição de educadores. Então, também é um dever e uma responsabilidade muito grande. Então, o Evangelho vem nos dizendo: aquele que sabe dos seus deveres, o executa segundo os seus princípios, pelo menos tentando caminhar no caminho do bem, ama mais a Deus do que as criaturas, né? Lá no finalzinho do Evangelho, né? Quase lá mais um meio para o final, vem dizendo isso para a gente. Então, nós precisamos entender, né, que esse dever ele cresce e irradia. Por quê? Porque quanto mais próximo, quanto mais elevados, quanto mais depurados nós vamos ficando, mais vai ser chegado a nós e vai nos ser agregado o quê? Deveres. Né? E é justo, porque se eu tenho mais consciência de como agir, mais encargos me são chegados. Mas, para tudo isso acontecer, nós precisamos estar equilibrados. Nós precisamos estar pensando como homem de bem ao final do dia, que para poder pensar na sua conduta, que para poder fazer um balanço se o que eu fiz de certo foi realmente certo ou se eu tive mais condutas negativas e o que eu posso mudar diante delas, né? Então, quando todos nós passarmos a entender que nós não temos somente direito, mas nós temos deveres, e esses deveres precisam ser cumpridos, até mesmo para a nossa evolução, e um dos deveres principais somos nós mesmos, crescer em nós mesmos, porque Deus e Jesus têm muito mais a nos ensinar e nos ajudar a crescer diante da nossa imperfeição do que nós temos para fazer para o outro. Porque nós somos muito imperfeitos.
Então, quando todos nós estivermos cientes que nós precisamos fazer o bem ao nosso entorno, e que isso é um dever de todos nós, trilhar o melhor caminho, ter a boa conduta, nós estaremos com certeza mais elevados, mais purificados, e o lugar aonde nós estivermos inseridos, não importa onde, será um lugar de muito mais paz e harmonia do que nós encontramos hoje na Terra. Aguardo agora as considerações de vocês. Oi, Maria Tito. Boa noite, tá boa? Alguém, gente, quer falar sobre os deveres? O dever, né? A gente, às vezes, esquece de olhar para os nossos deveres morais. No corre-corre da vida, nós nos atentamos aos deveres materiais, que também precisam de um determinado olhar, mas a gente tende a fazer o contrário, né? Olhar mais para o material e esquecer o nosso dever moral, né? Para com a gente, para com o outro. Será que essa atitude minha está correta? Será que essa atitude minha está equivocada? Será que eu me coloquei no lugar do outro quando eu precisava ter colocado? Será que era momento de eu ter cessado? Porque se eu fosse um pouco mais além, eu feriria o outro, trazendo para mim consequências. E a gente está habituada nos afazeres, né? Eu tenho deveres aqui na casa, eu tenho deveres no trabalho, eu tenho deveres em todos os lugares, e a gente vai esquecendo e muitas das vezes vai passando até por cima das pessoas. Vai esquecendo os nossos princípios morais. Quantas pessoas não se perdem hoje em dia, né? Pela ganância da vida material, pelo dinheiro, vai passando em cima de quem quer que seja, né? E o Evangelho também nos fala isso, né? Ele fala aqui, eu não quero falar aqui senão do dever moral. Vou ver se eu acho, quer ver? Ele fala que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Né? Então, o interesse, o dever moral, ele é muito difícil de ser cumprido em determinadas tarefas no dia a dia, porque ali a gente tem determinados interesses materiais. E aí a gente passa por cima do que não deveria passar, então é difícil de concretizar, né? Então a gente precisa, né, estar sim atento a uma vida material, aos nossos deveres da vida física, mas, sobretudo, aos nossos deveres enquanto indivíduo, enquanto espíritos, porque a vida continua e as consequências vão estar aí sempre para todos nós, né? A Claudionete dizendo, temos que pensar em todas as condutas que tomamos com os outros, porque lá na frente vamos ser cobrados. É verdade, é o exercer a empatia. É saber até onde eu devo ir. É saber se aquilo que eu faço com o outro, se fosse eu no lugar, como que eu estaria? Como que eu me sentiria? Né? Eu cesso com essa conduta? E aquele que está precisando que eu estendo-lhe a mão? Será que eu estou estendendo a mão com eficácia? Será que eu estou fazendo a minha parte da forma que eu precisaria ter feito? Se eu ainda não o fiz, será que eu tenho aprendido com isso? Para que na próxima oportunidade eu possa fazer de uma maneira diferente? A Luciana dizendo, a transformação começa em nós mesmos. Deixemos germinar dentro de nós as sementes puras dos ensinamentos de Cristo. E mesmo em meio às nossas imperfeições, o nosso aprendizado se iniciará. Sempre, né, Luciana? Sempre.
Nós somos realmente, né, uma semente, as nossas atitudes, as nossas condutas são sementes, porque a gente vem caminhando, né? Nós estamos ainda numa imperfeição, mas quando nós permitimos que essa semente do bem comece a ser cultivada dentro de nós, a gente tende a cada vez crescer e a frutificar nesse campo, nesse ambiente. E frutificando, nós vamos o quê? Nos desenvolvendo. Nós vamos sendo melhores. Nós vamos crescendo aonde precisamos crescer. Nós vamos depurando aonde é necessário que seja purgado, né? Que seja melhorado. A Solange dizendo, o dever nos torna responsáveis e é nosso juiz na hora de agir. É verdade, o Evangelho nos fala, né? Que nós, cadê? O dever é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa, né? Porque tudo que a gente faz vai existir ali, né, consequências. E nós precisamos estar atentos a ela. E nós precisamos estar atentos aos nossos caminhos. Nós precisamos observar ao nosso entorno, né? E quanto mais a gente observa, quanto mais a gente cresce, mais responsabilidades em torno desse meio nós também o temos, porque nós não estamos tendo mais discernimento. Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eu tenho uma capacidade maior de discernir em relação ao outro, eu preciso fazer um pouco melhor. Porque nesse ponto, o meu grau de desenvolvimento está à frente. Né? Então, se está à frente, eu preciso fazer melhor em relação àquele que, nesse ponto, ainda se vê de uma forma ignorante. Ignorante no sentido de sem conhecimento. Mas todos nós temos oportunidades, né? De irmos aí crescendo. Olha Socorro Azevedo dizendo, realmente, grande erro nosso nos apegarmos mais aos deveres materiais, esquecendo a importância dos deveres morais. Porém, ainda dá tempo de reverter essas ações, reconhecendo que é necessário fazermos essa reforma em nós. É a reforma íntima, né, Socorro? É a reforma íntima que nos chama a reformar nós mesmos, nos chama a reformar a nossa casa, que é o quê? A nossa mente, que é o nosso espírito, que é a nossa conduta, que é a nossa vivência na matéria, é os aprendizados que nós viemos buscar. E será que com a nossa conduta nós estamos exercendo da melhor maneira? Nós sabemos que consequências boas também vêm, né? São os nossos direitos. Um dos nossos direitos é o livre-arbítrio. Nós temos direito a tomar a decisão conforme cada um ache necessário e certo. O certo ou o errado, ele é muito subjetivo para cada um. O que é certo para mim pode não ser para você, né? E assim vice-versa. Mas será que dentro desses princípios eu tenho agido da melhor forma? Será que dentro desses princípios eu tenho agido da melhor maneira? Né? Então, nós precisamos nos atentar a isso, a fazer a nossa reforma, a nos conhecermos e entender que aquele ponto que ainda precisa de ser corrigido, que nós tenhamos discernimento e sabedoria e paciência de ir corrigindo, porque nos corrigir também não é fácil, não, viu? Porque a gente vem trazendo isso de uma longa data, mas nós precisamos ir tirando, né, cada vez mais purificando, saindo dessa condensação, para que então nós possamos nos elevar. É preciso rever nossos conceitos, né? É preciso rever sempre. A Cris dizemos, temos a estranha mania de achar que só o outro tem o dever moral para conosco quando nos vemos atingidos pela falta dela, pela falta de empatia
e até mesmo egoísmo, deixamos de olhar para o nosso próximo como para nós mesmos. A gente tem esse defeito, né? Vamos dizer assim, né? O outro me fere, o outro fez isso, o outro fez aquilo, né? Mas e você, o que você fez? Por isso existem dois lados, né? Que a gente precisa ouvir os dois lados. Eu tenho adotado uma conduta da seguinte maneira: a pessoa vem, fala uma coisa, aí de repente você vê que aquilo está totalmente fora do contexto, não era aquilo que você esperava. Sabe o que é que eu faço? Eu falo, nossa Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, não quero discutir, não quero nem exercer nenhum juízo de valor a esse respeito, né? Então, o que que eu posso fazer aqui para poder melhorar? O que que eu posso fazer aqui para poder seguir meu caminho em paz, né? E assim eu faço, de forma que não afete o outro, mas que de forma não me afete também, né? Porque se nós temos esse dever moral para conosco, nós também precisamos estar dentro de um contexto que nós também não saia prejudicado, né? Que a gente não saia prejudicado disso, né? E prejudicado que eu falo nos mínimos detalhes, né? Às vezes com determinados sentimentos que não gostaria de ter experimentado e o outro te fez experimentar, né? Mas ainda assim você faz o que precisa ser feito e segue a sua vida no sentido seguinte: enquanto eu não estiver ferindo, está tudo certo. Eu vou fazendo o que eu acho, né, segundo os meus princípios, segundo aquilo que Jesus espera de mim, porque na hora do dever, nós podemos perguntar o que Jesus espera de mim dentro dessa situação. Segundo os princípios de Jesus, o que Jesus esperaria ou espera que eu faça, ainda dentro da minha imperfeição, né? E aí a gente faz o que precisa ser feito e vai afastando aquelas pessoas que, de uma certa forma, vêm, parece que no intuito de querer te derrubar a todo momento, ou então que eles não estão, não, naquele momento, né, não está sabendo exercer a empatia. Então, você faz o que precisa ser feito, desvencilha deles e segue seu caminho. Coloca nas mãos de Jesus. Jesus está entregue. Eu fiz o meu melhor. Porque Jesus espera que nós façamos o melhor. Mas o melhor dentro da condição evolutiva de cada um, né? Talvez o que o outro tem de melhor para me oferecer é isso, ainda que seja uma conduta, um ato negativo, mas esse é o melhor dele, coitado. Ele vai aprender, né? Nós todos vamos ter oportunidade de crescimento. Assim como nesse ponto ele está imperfeito, nós também estamos imperfeitos em determinados outros pontos também, né? E nós vamos ter a oportunidade de crescimento. Então, a gente vai fazendo o possível, vai entregando e vai seguindo. Porque aí a gente não vai ferindo ninguém, a gente vai seguindo o nosso curso e vai deixando tudo a cargo de Deus e de Jesus. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né, Claudionete? É verdade. O nosso dever começa dentro de casa, onde devemos vigiar o que acontece em sua volta. É verdade, Helena, né? É verdade. Muitas pessoas preferem ter uma boa conduta lá na rua, com os outros, com terceiros, e esquecem que a família é nosso maior desafio, que nossa boa conduta precisa começar aqui dentro e já do nosso seio familiar. E se não nos é possível, porque às vezes o emaranhado, as intrigas são tamanhas que a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, né?
mas que toda oportunidade que a gente tiver, a gente possa agir da melhor maneira, porque não basta apenas estar, não fazer o mal, né? Estar estável. Só isso não basta, lembra? Nós precisamos fazer o nosso melhor dentro das oportunidades. Ainda que tenhamos momentos ali de estabilidades, mas na oportunidade nós precisamos fazer o nosso melhor. E o melhor começa com nós mesmos, com a nossa família, dentro da nossa casa, para depois que estiver tudo bem com a gente, com a nossa família, com a nossa casa, a gente então estender, né? Exercer o nosso dever moral ao nosso entorno, ao outro, aonde nós estamos inseridos, né? A Silvia Leones dizendo que possamos acumular cada vez mais talentos com os nossos deveres a cada dia e quem sai ganhando somos nós, crescer e evoluir. É verdade, né? Jesus vai nos dando os talentos, né? E a gente vai tentando multiplicá-los. E a gente vai tentando, com esses nossos talentos, melhorar em nossa volta, né? Nós somos energia e que nós possamos propagar ondas cada vez mais longe com as nossas atitudes, com as nossas condutas, né? Que nós possamos observar, sim, porque não quer dizer que nós vamos estar aqui numa posição, né? Como se diz, fulano parecendo que é bobo, né? Não, não é questão de ser bobo. É questão que nós estamos raciocinando sobre e que determinados caminhos, que muitas das vezes nós somos induzidos a entrar, não vale a pena, né? A Luciana dizendo, você acabou de direcionar o conselho que pedi hoje a Deus e a Jesus. Tem uma situação a resolver que envolve pessoas que não quero e não devo prejudicar. É isso, né, Luciana? A gente faz o que é possível, o melhor que a gente pode naquele momento. O que Jesus espera de mim, né? Às vezes as pessoas nos surpreendem. E às vezes essas surpresas nos vêm de onde você menos espera. Você é pego realmente, né, de surpresa. Opa, uma coisa inesperada, que eu não imaginava. Mas o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer aqui? O que eu, dentro, né, de tudo que eu acredito, dos princípios, o que que eu posso fazer aqui de melhor para poder resolver essa situação? Eu preciso seguir. Eu não quero e não vou ficar estagnado nessa situação. Eu vou resolver essa situação, né? Vou me desvencilhar dessas pessoas, ou seja, eu vou me afastar delas, né? Principalmente quando é coisas negativas, né? Porque se coisas negativas estão acontecendo ali, é porque a afinidade já não existe mais. Eu não preciso prejudicar o outro, mas também não quero que o outro me prejudique. Então, eu, de uma forma racional, né? Porque nós somos animais racionais, seres pensantes, capazes de raciocinar sobre um problema e tomar a melhor decisão e medida em relação àquilo, resolvo e sigo, e deixo o resto a cargo de Jesus. Muito obrigado, fulano e ciclano, por tudo, mas eu estou seguindo o meu caminho, eu estou seguindo para onde eu acredito que eu devo ir, porque cada um de nós somos senhores dos nossos destinos, né? Se eu tinha um dever para com você, eu exerci agora da melhor forma que eu pude. Então você segue o seu caminho, eu vou seguir o meu, né? E aí a gente vai tentando trilhar o nosso bom caminho sempre, né? Maria Tito dizendo, dar o nosso melhor a quem estamos próximos e tentar fazer o possível para amparar a todos que for possível. É, né? Sabendo até onde, que ponto eu posso ir e até que ponto também eu preciso parar, né? Porque nós temos os nossos deveres para com o outro, mas existem limitações. Até onde eu posso ir? Até onde é viável eu ir? Para que eu não me fira e não fira o outro. Até que ponto eu vou estender as minhas mãos? Até que ponto eu avanço
mas até que ponto eu retroajo, né? Então, a gente vai fazendo isso segundo a empatia, usando de melhor o nosso livre-arbítrio e tentando fazer as reflexões de acordo com os princípios que nós temos. Princípio que os nossos pais nos ensinaram, princípios que Jesus nos deixou, né? Para a gente tentar trilhar aí o bom caminho. Às vezes a gente engole sapos para não prejudicar o outro. É verdade, né, Helena? A gente vai engolindo esses sapos, né? Mas às vezes, né, a gente até pode passar por determinadas situações, mas ainda assim, 90% delas eu prefiro resolvê-las, sabe? Porque o que eu resolvo aqui agora está pronto, encerrado e terminado. Resolveu-se, eu não quero nem saber mais. O assunto está encerrado. Muito obrigado por tudo e encerrou-se. Ponto. A vida continua. Eu desejo o melhor para o outro e eu também quero seguir de uma maneira que eu esteja também crescendo e sendo melhor naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está exercitando, nos nossos princípios, nos nossos pensamentos, né? No nosso, não só no nosso dever moral, mas numa empatia com a gente mesmo. Então, quando a gente pode resolver uma situação, essa situação deve ser resolvida para que lá na frente a gente não precise resolver, né? Porque, lembrem-se, tudo que, de uma certa forma, ficou sem resolução, em algum momento nós vamos bater de frente com aquilo. Seja nessa encarnação, ou seja, nas encarnações futuras. Lembra? Se tem alguma coisa que é um pouquinho assim negativo e que às vezes nos feriu lá no fundo e feriu o outro e a gente não está sabendo como lidar, ainda que seja bem brando, está carimbado em nós. Uma hora vai precisar resolver. Então a gente resolve hoje, porque amanhã nós já temos outra coisa para resolver. Amanhã é outra história, né? Então resolve da melhor maneira dentro do entendimento que você tem, dentro do ponto evolutivo que você está, né? E se por acaso também você escorregar, se perdoe. Mas tente sempre ir fazendo o seu melhor. Mais alguém, gente? Mais alguma consideração? Esse tema é um tema que é pequeno, mas ao mesmo tempo um tema complexo, né? Os nossos deveres. Que nós possamos buscar os nossos deveres materiais, mas sem esquecer dos nossos deveres morais. Porque os nossos deveres morais nós vamos levar conosco. Quando o nosso corpo físico, o nosso corpo de carne morrer, o nosso espírito vai continuar. E é esses deveres morais que vão estar mais latente, que vai ser preciso exercitá-los muito mais do que enquanto nós estamos aqui na Terra, né? Então, Jesus nos dá todos os dias oportunidade de crescimento. Vamos encerrar, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecemos a espiritualidade amiga presente. Agradecemos a Jesus por permitir que a nossa água tenha sido fluidificada e que cada um de nós, ao tomar um gole, possa se sentir fortalecidos, né? Vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser.